Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do projeto Artigos 14.1, onde a gente se reúne e faz lives diárias às 14h10. E eu quero aqui, desde já, desejar que todos sejam muito bem-vindos. Okay? Aqui eu ensino estratégias e técnicas para aprovar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano. Eu sou o professor André Leão e o tema deste episódio é: não sei como escolher uma boa bibliografia. Bom, eu quero começar colocando a seguinte pergunta: o que é uma boa bibliografia? Né? Uma boa bibliografia é aquela que te dá fundamentação para o teu artigo científico. É aquela onde você consegue, a cada passo de construção do teu artigo, seja aí na introdução, seja aí no desenvolvimento, seja na conclusão, fundamentar tudo aquilo que você vai estar trabalhando no artigo. Então, ela precisa acompanhar, ou pelo menos fundamentar, o passo a passo do teu trabalho. Então, ela vai servir onde? Ela vai servir na introdução. Como? Ela vai te dar contexto. Ela vai permitir que você contextualize o problema ao qual você está estudando, demonstrando que ele é um problema relevante, que ele é significativo dentro da área onde você está buscando soluções, buscando respostas. Então, é a bibliografia quem vai mostrar para o teu leitor, mostrar para o revisor do congresso, por exemplo, que aquele assunto, aquele tópico, aquele tema tem importância. Então, se você não tiver uma bibliografia que confirme o teu entendimento, confirme que você está fazendo um trabalho de relevância, o teu artigo perde valor. Então, é muito importante que a tua bibliografia seja esta base. Ela vai dizer para o revisor, ela vai dizer para o futuro leitor onde está o teu problema, onde o teu problema se localiza. Sem essa referência bibliográfica, sem esse contexto, o teu texto se torna um pretexto. Eu resolvi escrever sobre a importância da cor vermelha e preta na armação de um óculos. Não tem significado, não tem relevância isso. Não é a questão da cor, se o óculos é vermelho e preto, se é azul, se é branco, se é cinza, se é rosa. Isso, na realidade, perde o valor. Por quê? Porque a bibliografia, no caso, não te respaldou você mostrar que isso realmente tem alguma importância. Tá certo? Então, é sim significante uma boa bibliografia, mas a gente precisa entender o que é o conceito de uma boa bibliografia. Ela vai respaldar tudo aquilo que você vai pesquisar. Então, ela vai, entre outras coisas, também delimitar os aspectos de relevância na tua pesquisa. Então, é ela quem vai te dizer se aquilo já foi muito abordado, se aquilo foi pouco abordado ou se aquilo não foi abordado. Então, a bibliografia tem essa característica. Ela acrescenta valor, ela delimita a tua pesquisa, ela mostra se aquilo tem importância ou não. E é a partir dela que você vai conseguir estabelecer o que é relevante e o que não é relevante. Ok? Então, as pessoas confundem uma boa bibliografia com uma bibliografia grande. Eu vou botar agora tudo que eu olhei, eu vou botar como bibliografia. Não é isso. Tá? Uma boa bibliografia, ela pode ser grande ou pode ser pequena. Então, uma boa bibliografia, ela é grande. Ela tem que ser grande, ela tem que ter muitas referências. Às vezes não. Às vezes você vai ter 5, 6, 7 referências de peso que te dão contexto suficiente, te dão base suficiente para o desenvolver da tua pesquisa, te dão informações, te dão conteúdo, te dão relevância e é suficiente, ela é uma boa bibliografia. Ela pode ser grande? Pode. Se você fez uma pesquisa ampla, se na tua pesquisa, no teu processo de desenvolvimento, você viu que você precisava agregar valor, né, à tua pesquisa, demonstrando que outros pesquisadores já fizeram parte do trabalho que você está sugerindo, mas não alcançaram a profundidade que você chegou, ok, você vai citar. Eu costumo dizer o seguinte: tudo que não for seu é de alguém. E se é de alguém,
cita o dono, coloca a citação, coloca de onde você aprendeu aquela informação. Para não parecer que você está plagiando, para não parecer que você está querendo tomar posse de algo que não é seu. Agora, uma boa bibliografia, ela precisa ser abrangente. Ou seja, eu posso ter 2, 3 artigos que são suficientes, 4 artigos que são suficientes para o meu artigo? Pode, desde que esses artigos sejam abrangentes o suficiente a ponto de você não precisar de outras referências bibliográficas. Agora, não, eu só vou botar 4 bibliografias porque eu acho que é suficiente. Se nessas 4 você não tiver todos os dados, todas as informações que vão referendar o teu artigo, ela é insuficiente, ela deixa de ser boa. Então, vou voltar a dizer, uma boa bibliografia precisa ser uma grande bibliografia? Não. Não precisa. Mas ela não precisa ser pequena simplesmente porque você quer economizar espaço no final do artigo. É importante que a sua bibliografia seja suficiente. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você precisou abordar no artigo, tudo que você usou como fundamentação no teu artigo, na tua pesquisa, precisa constar como bibliografia. Se foram 5 artigos, 5 teses, 5 dissertações, ok, foram só 5? Foram. Não, mas não foram só 5, foram 10, cita as 10. Foram 15, cita as 15. Ah, foram 20, cita as 20. Pergunta, você gostaria que alguém citasse alguma descoberta sua e não dissesse que ela é sua? Não. Então é a mesma coisa. Né? O que a gente não quer para a gente não faz com os outros. Então, se você usou a bibliografia, se você aprendeu com aquele material, cita o material, seja justo, seja coerente. Né? Não tem por que você dizer, não, eu descobri sozinho. Não há mérito em roubar informação, em deixar de informar que aquilo não é seu. Ok? Digo e repito, ninguém nasceu sabendo. A gente não sabia nem mamar. A grande maioria não sabia nem mamar quando nasceu. Então, você não tem por que agora se arrogar de ou sabe tudo. Não, você está aprendendo e isso é natural. E a gente deixa de aprender no momento que a gente morre. Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo. Essa é a expectativa. Aquele que acha que já sabe tudo, esse aí eu até brinco, já pode morrer. Não precisa mais estar vivo, já sabe tudo. Ok? Então, há diferença entre uma boa bibliografia e uma bibliografia grande. Eu posso ter uma bibliografia grande que seja boa? Posso. Posso ter uma bibliografia pequena que seja boa? Posso. Posso ter uma bibliografia grande que seja inútil? Posso. O critério não é se ela é grande ou se ela é pequena. O critério é se ela é suficiente. Se ela dá fundamentação suficiente à tua pesquisa. Então, ela precisa abordar todos, ela precisa ser a fundação para todas as alegações, para todas as áreas ou para todos os limites que você tentou chegar. Porque é a partir dela que você vai conseguir trazer novas descobertas. Tá bom? Tipo, não adianta você querer colher maçã e plantar uva. Você precisa plantar uva. Então, a tua bibliografia é a árvore. Você precisa ter uma árvore que possa produzir o fruto que você quer. Ah, estou querendo escrever sobre sistemas de distribuição, mas a minha pesquisa toda é sobre sistemas de transmissão de energia. Não vai acontecer. A bibliografia está ruim. Ela está desfocada. Ah, eu quero fazer um artigo sobre concreto, mas eu fiz todo estudo sobre tipo de sei lá, estruturas metálicas. A bibliografia é desfocada. Você precisa definir um foco. É fundamental isso. Como é que você escreve um artigo se a tua bibliografia não está condizente, não está batendo? Não escreve. Não escreve. O primeiro revisor que pegar vai dizer, ó, não está batendo, amigo. Você está escrevendo sobre uma coisa, a tua bibliografia é outra, como é que você conseguiu essa proeza? Você criou isso da onde? Tá bom? Então, em quais momentos eu começo? Quando é que eu começo e quando é que eu termino de resolver a minha bibliografia? Você começa quando você decidiu escrever um artigo. Você tem que começar por algum canto. Eu já falei em outras lives, tem material meu no YouTube, no Instagram.
tá? Mostrando o seguinte: onde é que eu começo uma por onde é que eu entendo que é o melhor caminho para você começar uma bibliografia? Começa com TCCs, começa com dissertações, começa com teses dentro da área geral onde o teu tema se insere. Por quê? Porque você vai ter condições de aprender da base. Você vai ter condições de se familiarizar com termos técnicos, com termos específicos daquele tema. Você vai ter condições de ver uma abordagem mais ampla. Para mim, você começa uma pesquisa daí. Se você quiser começar de outro campo, aí a decisão é puramente sua. Ok? Eu não sugiro isso. Eu sugiro começa pelo mais fácil. O que é mais fácil? Você entender um artigo do I3E numa revista de referência em inglês, ou você entender um TCC de um aluno de graduação que está terminando o curso, ele se esforçou, foi buscar informações básicas, mas relevantes para concluir o curso dele. Eu acho que é o TCC. O TCC é muito mais simples. Depois do TCC vem a dissertação. E depois da dissertação, a tese. Bom, aí você criou uma base, você começou a fundamentar. De repente, mas o TCC não tem tanta coisa inédita. Ok, mas ele vai te dar instrumentos. É como você querer se localizar sem ter uma bússola, sem ter um GPS. Não, você precisa da bússola. Você precisa do GPS. Ele precisa dizer, olha, você está mais ou menos aqui. Opa, já tem uma referência. E agora, para onde eu vou? Para onde você vai? Pega uma dissertação. Você já tem uma referência melhor. Você já definiu se é norte ou sul. Você já tem se é norte ou sul. Agora você vai saber se é nordeste ou se é sudeste. Você já começa a ter um panorama que vai te ajudar a você poder trilhar, definir para que lado você vai. Ok? A bibliografia então começa onde? No início. Quando ela termina? Quando você morrer. Por que eu digo isso? A não ser que você esteja fazendo um artigo só para dizer que você concluir uma dissertação, aliás, poder provar um mestrado, e eu não quero mais nem saber disso, professor. Não quero saber mais de escrever mais nada, eu quero acabar com isso. Então, querido, beleza. Quando você terminou, você aprovou seu artigo, você defendeu sua dissertação, então esquece tudo que eu estou te falando e vai curtir a vida. Isso para você é suficiente, tá? Em outros momentos eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância de você ter muitos artigos aprovados. Eu não estou aqui ensinando a pessoa a fazer um artigo. Meu objetivo não é que você faça um artigo e acabou. A decisão, se é só isso que você te interessa, ok. Isso vai resolver a tua vida? Se vai resolver a tua vida, beleza, legal, estamos juntos. E está tudo bem. Se você quer crescer no meio científico, no meio acadêmico, aí o teu lugar é aqui comigo. Aí a gente pode tentar te ajudar. Certo? Te mostrar o caminho para você fazer 5 artigos. 5 artigos, eu ainda estou aprendendo de câmera aqui, tá, pessoal? 5 artigos em um ano, aí continua aqui que a gente vai estar conversando. Agora, se você quer só fechar a meta, qual é fechar a meta? Fiz um artigo, defendi minha dissertação, tá lindo. Ok, você vai ser mais um na multidão. Já falei isso em outros momentos. Você vai ser um entre 1 milhão. Você tem um artigo e parou. Alguma coisa errada? Não, você está vivendo bem assim? Tranquilo. Você não tem interesse em galgar outros níveis? Mas por que você está falando isso, professor? Se você quiser fazer um mestrado, você tem que aprovar, concluir o mestrado, você tem que aprovar um artigo. Se você pensa em defender um doutorado, um dia fazer um doutorado, você precisa mostrar que você é diferenciado. Um artigo não mostra isso. Você tem que ter 3, 4, 5, 6 artigos, certo? Que digam, olha, pessoal, eu estou aqui, eu não vim só bater um gol de um pênalti sem goleiro. Eu estou aqui porque eu quero ir para frente. E onde você vai fazer a diferença? No teu concurso para professor de uma universidade pública. Né? Quando você vai fazer o concurso para professor, você tem ali a tua disciplina, você vai estudar, vai fazer a prova. Você passou na prova, você vai para a prova de título. E prova de título basicamente é o quê? Publicação. Você vai concorrer com alguém que tem 8 artigos publicados. Congressos nacionais, congressos internacionais, revista. Você tem um. Quem é que você acha que fica? Não vai ser você. Você quer ter risco de ficar? Aprova 5, 6, 7, 8, 10, 15. Uma das razões que eu hoje vejo do tempo que você leva entre mestrado e doutorado é para você ter tempo de publicar. Você ter tempo de publicar, você tem que investir em publicação. Agora, eu vou investir, eu quero fazer o seguinte, eu vou carregar carroça com pedra em roda quadrada.
decisão é toda sua. Eu já fiz isso. Até que eu vi que quebrando as rodas, ajeitando as rodas e tornando elas redondas, ficava melhor. Mas se quiser fazer com roda quadrada, fica à vontade. A decisão é toda sua. Eu estou aqui para ensinar quem quer puxar a carroça com roda redonda. Por que eu digo puxar a carroça? Porque não é fácil. É simples, mas não é fácil. É simples se você sabe por onde caminhar. Se você quer fazer do seu jeito, fique à vontade. Quem sou eu para dizer que você está errado? Tá bom? Bom, e aí a gente vai para a pergunta: por que uma boa bibliografia? Que benefício traz uma boa bibliografia? Para começo de conversa, uma boa bibliografia, eu já falei isso também, ela é como um solo fértil onde eu planto uma boa árvore. Por que eu falo isso? Se você tem uma árvore de sementes boas e elas estão no solo fértil e a árvore está plantada, a chance, a probabilidade desta mesma bibliografia te propiciar produzir não um artigo, mas vários artigos, é muito grande. Por quê? Porque a tua bibliografia é boa, você tem um material de qualidade. Então, investir no desenvolvimento, no agrupamento, na reunião de uma bibliografia é algo importante? É fantástico. Investir tempo nessa criação, na criação da bibliografia, é muito bom. É um investimento de alto valor, de alto retorno, inclusive monetário. Por quê? Porque você está ganhando algo que não tem preço, que é tempo. Se você investiu e conseguiu reunir uma bibliografia de peso, uma bibliografia que te dá base para desenvolver o que você está desenvolvendo, ela vai ser útil no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 11º, no 20º, no 30º artigo. Você vai usar grande parte dessa bibliografia, ela é replicável. Por quê? Porque você vai estar estudando uma área, você está estudando um determinado assunto. E esse assunto dificilmente vai fugir muito daquela área onde você fez a tua bibliografia, você coletou essa bibliografia. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Eu vou reunir aí 10, 15 bibliografias top e a partir daí eu não procuro mais nada. Não, aí você está sendo preguiçoso. Aí você está sendo negligente. Por quê? Porque todo dia sai coisa nova. E o papel do pesquisador, o papel do cientista, o papel daquele profissional que quer evoluir é estar sempre estudando, estar sempre buscando o que tem de novo. Opa, saiu isso aqui eu não tinha visto ainda. Isso aqui é uma análise de um trabalho parecido com o meu, que tem alguma coisa, mexe em algum momento com o meu, mas ele faz uma abordagem diferenciada. Opa, esse cara aqui usa um software diferente, que eu nunca tinha visto, nunca tinha usado. Então, é papel do pesquisador, é papel do professor estar o quê? Se atualizando, faz parte do processo. Se você não quer essa vida, você está no rumo errado. Não, você precisa estar se atualizando. Mas uma bibliografia, uma boa bibliografia, ela já te traz 70% do que você precisa. E os outros 30% vai ser o quê? A tua pesquisa, o teu desenvolvimento pessoal, o teu avançar, as tuas simulações, os teus testes experimentais. Esses são os outros 30%. Então, você já tem uma base fomentada, você já tem uma estrutura que te possibilita alavancar de 1 para 5, para 6, para 10 artigos. Então, investir numa bibliografia é um investimento certeiro. Estou perdendo muito tempo, professor. Já li 5 artigos, já li 3 teses, já li 4 dissertações. Estou perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo. Você está ganhando tempo. Agora, é fundamental o quê? Você se organizar. Se organizar. Por quê? Você precisa saber o que você leu, você precisa saber do que trata aquele artigo, aquela dissertação, aquela tese que você leu, quais são os pontos fortes, o que te chamou mais a atenção, de repente a página onde tem uma citação que você quer fazer. Então, é muito relevante você organizar. Senão você não. Então, peraí, o professor André disse que eu tenho que ter muita bibliografia, eu tenho que ler muita coisa. É verdade. Eu vou lendo então e depois eu me viro. Não estou dizendo isso.
Você vai ler e você vai organizar o que você está lendo. Você vai separar o que você leu do que você não leu. Você vai separar aquilo que realmente tem a ver com o teu tema, aquilo que é mais abrangente. Você vai identificar, de repente, a página ou as páginas que têm possíveis citações para artigos futuros, porque estão envoltos ao teu tema, à tua linha de pesquisa. Então você vai metodificar isso, você vai ter um processo, você vai ter uma maneira, você precisa criar essa maneira, ou então eu estou pensando em fazer um evento e aí eu vou talvez estar disponibilizando o que eu chamo de tabela mestra de artigos científicos. Né? Você vai ter ali uma ferramenta onde você vai, não é fazer um Ctrl+C, Ctrl+V não, mas você vai informar os dados daquilo que você já tem, onde está, organize isso tudo de uma maneira metódica e que você possa achar de maneira fácil. Ah, peraí, olha, tem um artigo que eu li que fala sobre isso, isso e isso. Você vai lá na sua tabela, lá na sua ferramenta e diz, tá aqui, ó, foi esse cara aqui e tal. Aí você já tem ali as formas de citação, o registro de citação, você tem o resumo, o abstract, você tem as páginas que são relevantes para a tua pesquisa, você tem as páginas, de repente, de citação. Então, você já prepara, tipo assim, tá? Eu não sei se você tem algum conhecimento de fazer bolo, fazer pão, mas quando você vai fazer um bolo, vai fazer um pão, você não diz assim, eu vou fazer um bolo. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, você tem os ingredientes para fazer o bolo? Eu sei de bolo porque a minha mãe faz bolo, e eu gosto muito de bolo, e eu gosto de comer bastante bolo. Não sei se é por isso que eu estou meio gordinho. Tá? Mas para você fazer um bolo, você tem que ter trigo, você tem que ter açúcar, você tem que ter ovo, você tem que ter manteiga. Se você for fazer de chocolate, você tem que ter chocolate. Se for fazer de um outro sabor, fazer maracujá, você tem que ter maracujá. Você tem que ter fermento, você tem que ter forma, o forno tem que estar ok, você tem que ter gás. Ah, vou fazer um bolo a 3 pancadas. Meu amigo, vai dar encrenca, vai dar pau. Por quê? Porque na hora que você acender o forno lá, a massa está batida, você tem um tempo X para colocar aquela massa no forno. O forno tem que estar aquecido. Se você não preparar tudo antes, o teu bolo vai melar. Vai sentar. Você precisava de 6 ovos, você tem 3. Não dá para fazer o bolo que você quer. Diminui a receita. Você começou o bolo, acabou o gás, acabou o bolo também. Você não vai conseguir assar. Então é a mesma coisa. A bibliografia, uma bibliografia, são esses ingredientes que você já tem que ter separado. Não, eu vou escrever o artigo congresso só daqui mês que vem. Eu vou começar a escrever o artigo agora. Pode acontecer? Pode. Dá para fazer? Dá. Se você tiver uma bibliografia separada, se você tiver leituras prontas, se você já tiver tudo organizado, tiver os dados que você vai utilizar, estão tudo separado, dá para fazer? Dá. Vai ser simplesinho? Não, não vai ser simplesinho não. Você vai ter que ter um trabalho, vai ficar algumas noites sem dormir. A não ser que você seja um gênio, aí eu fico calado. Mas dá trabalho. É simples? É. É fácil? Não. Não. Você tem um passo a passo a seguir, você tem etapas a seguir, você tem coisas a cumprir. Uma delas é isso, preparar todos esses ingredientes, ou seja, ter toda essa bibliografia separada. Por quê? Ah, tem tal citação. Onde é que está? Não sei. Como é que eu cito isso? Não sei. Como é que eu vou botar o nome? Não sei. Tem que aprender tudo, eu vou fazer. Na hora de fazer o bolo, eu vou ter que procurar ingrediente, aí ferrou. Não vai acontecer. Então, é importante o quê? Você ter isso tudo pronto. Você já investiu tempo nisso, você já aguardou isso. E qual o maior benefício de ter essa bibliografia? É esse. Você vai poder escrever não um artigo, mas 1, 2, 3, 4, 10. Já falei para vocês em outras oportunidades. Eu tive a oportunidade de mandar 3 artigos para o mesmo congresso. Mas por quê? Porque estava pronto. O artigo estava pronto e o que não estava pronto já estava tudo separado. Bibliografia separada, dados separados, experimentos separados, provas do que eu estava fazendo separado. Foi só juntar isso aí e aí pronto, o artigo estava pronto. Mas foi fácil? Não. Teve um trabalho antes. Ah, professor, mas eu não quero o trabalho. Então você está na área errada, querido. Outra coisa, eu acho relevante dizer o seguinte, tudo nessa vida que é bom dá trabalho. Até o que não presta dá trabalho. Até o que não presta dá trabalho. Então você tem que escolher o que você vai fazer, o que vai te dar resultado e o que não vai te dar resultado. Porque os dois vão te dar trabalho.
É uma questão de escolha, uma questão de decisão. Tá bom? Ah, mas e se eu não quero me dar o trabalho, ter esse trabalho de ter uma boa bibliografia? Você vai ficar catando milho. O que eu quero dizer com isso? Você só vai escrever um artigo, você vai ter um trabalho enorme para escrever um artigo, talvez meia boca, e não replicável. Ah, eu vou fazer um segundo artigo. Tá, você vai ter que começar tudo do zero de novo. Por quê? Porque você não se deu o trabalho de fazer uma boa base, de juntar os ingredientes do teu artigo antes. Um ingrediente fundamental é uma boa bibliografia. Expliquei, mostrei aqui, fiz uma analogia com o bolo. Se você quer bater um bolo e não tem trigo, esquece, você não vai fazer o bolo. Se quer assar um bolo, não tem gás, esquece, não tem bolo. A mesma coisa do artigo, eu quero escrever muitos artigos, mas se não tem uma boa bibliografia, esquece, você está sem material base para fazer. A bibliografia é tudo? Não, não é tudo, mas ela é uma boa parte. Ela é uma boa parte, ela é quem fundamenta, ela é que te dá condições de crescer. Se você não tem isso, se você não investiu tempo nisso, esquece. Fazer um artigo já vai ser difícil, fazer 5 em 1, esquece, você não faz. Então, estou te dando aqui o caminho das pedras. Você quer pensar a hipótese de, daqui a algum tempo, né, conseguir ter 5 artigos aprovados em 1 ano, você tem que começar quando? Ontem. Começa a construir a bibliografia ontem. Para que você tenha o quê? Você tenha gordura. Por que gordura? Imagina que você vai fazer uma caminhada no deserto. Você quer ir para a caminhada gordo ou magro? Eu vou querer ir magro. Tá, ok. Só tem um detalhe. No deserto você não tem fast food, você não tem restaurante, você vai perder caloria com o passar do tempo. Então, quanto mais gordura você tiver, teoricamente melhor. Porque você vai ter, o teu corpo vai fazer o quê? Já que não está entrando alimento, nessa suposição, ela vai começar a consumir a gordura que você tem no tempo. Então você tem uma sobrevida maior. Isso eu estou só ilustrando, tá, pessoal? É lógico que eu não estou dizendo que é bom estar gordo, é bom estar magro, não estou defendendo nada disso. Eu só estou mostrando que é importante você ter trabalhado antes. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com a gente. Tá? Aconteceu comigo. Nós temos um projeto, desenvolvemos um projeto, aconteceu recente, inclusive. Tá? E nesse projeto existia um cronograma, projeto de pesquisa, existia um cronograma de execução de experimentos práticos. Neste cronograma, o experimento prático começava 6 meses depois do início do projeto. Eu sou um pouco agoniado, vamos assim dizer, tá? Então, quando começou o projeto, eu comecei os testes experimentais, praticamente no mesmo mês. E a gente começou a correr. Começamos a fazer os testes, conseguimos alguns resultados, e foi. Quando chegou mais ou menos, quando era para a gente ter começado, a gente já estava com resultados, 6 meses de resultados de testes. Aí decidimos mudar o processo onde a gente fazia os testes experimentais, construímos um laboratório experimental para continuar os testes, e continuamos mais 6 meses. Isso foi em 2000, início de 2000. 2000? Desculpa, ou 2019 ou 2020, eu não lembro agora, não vou me ater nisso. Mas o que eu quero mostrar foi o seguinte: quando a gente chegou em 1 ano de projeto, o projeto estava previsto para 2 anos, quando a gente chegou em 1 ano de projeto, nós já tínhamos feito praticamente todos os testes experimentais necessários para o desenvolvimento do projeto. O que aconteceu? Pandemia da Covid-19. Resumo: universidades fechadas, lockdown, parou tudo. Mas eu preciso fazer teste experimental para dar sequência no projeto. Se essa fosse a nossa realidade, o projeto não teria chegado ao fim, não teria tido êxito. E por que a gente conseguiu dar sequência? Porque a gente tinha gordura, a gente tinha feito antes do prazo o trabalho que era necessário. Então, o tempo que nós ficamos em casa, o tempo de lockdown, o tempo que não podia e até hoje não está podendo ainda, a gente está vendo aí nos governos do governo federal, MEC, universidade, se volta, se não volta, tem carteira de vacina, não tem carteira de vacina, isso não é a questão que eu estou discutindo. O que eu quero mostrar é o seguinte:
nós não podíamos mais entrar na universidade para fazer os testes experimentais que eram requisito para o desenvolvimento do projeto. Se nós não tivéssemos feito esses testes antes, tivéssemos esses registros antes, tivéssemos antecipado esse trabalho, muito provavelmente o projeto teria ficado prejudicado. Então é a mesma coisa. Se você vai esperar surgir um congresso para buscar bibliografia, você está perdendo o seu tempo. Você está jogando coisa que você tem de maior, uma das coisas mais preciosas que você tem, que é o tempo, no lixo. Então para com isso. Ah, eu quero escrever. Ok, o que você tem que fazer? Começa hoje a pesquisar, começa hoje a buscar bibliografia. Já ensinei como você busca. Procura aí num dos vídeos do Instagram, do YouTube, está lá. Tá falando como é que você faz, como é que você procura bibliografia, como é que você cria uma boa bibliografia. Vou fazer um outro vídeo nesse assunto que eu acho que é um assunto muito relevante. Tá? Talvez um mão na massa aí, que é um outro projeto que a gente tem, ensinando como você constrói a bibliografia, o passo a passo. Vai lá, faz assim, faz assado, procura nisso, procura aquilo, e aí você vai ver como é que você vai construir, como é que você vai usar, de repente, a tabela que eu falei, a tabela mestra de artigos científicos. Certo? Estou pensando nisso aí, é possível que esses dias eu faça grave essa aula e coloque disponível no YouTube e no Instagram. E talvez no Facebook, ainda tem que criar o Facebook. Mas assim, se você não fizer, se você não tivesse esse artigo, essa bibliografia, boa bibliografia escrita, boa bibliografia separada, você está perdendo tempo, você está dando um tiro no pé. Então ganhe esse tempo, já começa a construir, já começa a separar. Baixou os artigos, baixou a dissertação, baixou a tese, baixou o TCC, separa uma pasta, bota isso no local organizado, começa a te organizar isso aí. Certo? Porque isso vai alavancar, isso vai possibilitar, sem dúvida alguma, você conseguir o teu 5 em 1. Você conseguir fazer 5 artigos, conseguir aprovar 5 artigos científicos em congressos dentro de um ano. Ah, mas o ano está começando, só está começando. Nós estamos hoje a dia... Esse vídeo está sendo gravado 7 de janeiro. Então, estamos no início do ano. Tem muita coisa, tem muita água para rolar, tem muito congresso para abrir. Ah, mas eu não fiz nada até agora. Não interessa. Você ainda tem tempo para publicar os teus 5 artigos esse ano ainda. Tranquilamente. Mas vai precisar de trabalho. Vai ser fácil? Não. Se te disserem que vai ser fácil, é mentira. Pode publicar outra coisa, 1 artigo, 2, é mais tranquilo. 5 você precisa trabalhar. Você vai ter que arregaçar as mangas. Tá bom? Bom, então vamos lá. E aí, como eu vou conseguir essa bibliografia, essa boa bibliografia? As pessoas erram muito assim, eu vou jogar na internet, vou procurar o assunto lá e vou ver os itens ou as bibliografias, as teses, as dissertações que mais foram baixadas. E aí essas aí são as bambambam. Não necessariamente. Isso é o que as pessoas fazem, é o erro mais grotesco. Ou seja, o que é bom para o Luiz não é bom para o Francisco. O que é bom para Maria não é necessariamente bom para Joana. Cada pessoa é uma pessoa, cada pesquisa é uma pesquisa. A tua pesquisa ela é específica, ela precisa ser específica, ela precisa ter um rumo muito claro. Então, se ela tem um rumo muito claro, o que é bom para os outros não necessariamente é bom para você. A diferença entre remédio e veneno está na dose. Então, o que para um pode ser um veneno, para outro pode ser uma dose, pode ser um remédio. Tá bom? Então, a diferença entre, repetindo, a diferença entre veneno e remédio muitas vezes está na dose. Então, uma bibliografia que pode ser muito relevante para uma pesquisa, pode não valer nada para outra. Então, começa por aí. Não é porque fulano teve 200, citou 500 vezes. De repente, aquela pesquisa, aquele artigo, aquela dissertação não é interessante para a tua pesquisa. Então, você tem que ter muito claro onde você quer chegar, porque é isso que vai definir o que é importante e o que não é para ti. Qual é a bibliografia que é uma boa bibliografia para você e o que não é. Tá certo? Por onde eu começo? Você começa pelo começo.
Qual é o começo? Eu preciso definir o que eu vou pesquisar, qual é a minha área de interesse, qual é o meu artigo que tem que ser feito, qual é o que eu estou estudando, onde é que estou aprofundando. Precisa saber o que você precisa saber para onde é que você quer chegar. Precisa saber onde você quer chegar. Ah, eu quero chegar na Lua. John Kennedy disse, olha, os Estados Unidos tem que chegar na Lua antes da Rússia. Em 1900 e bolinha. Ele sabia onde ele queria chegar. E daí? Daí agora a gente vai trabalhar o que eu preciso fazer para chegar. Então o primeiro passo é, eu preciso saber onde eu quero chegar. E como eu defino isso? Você precisa pesquisar. Você precisa entender. Você precisa se ambientar. Ah, eu quero estudar BIM. Eu quero ser especialista em BIM. Então você vai ter que ver quais são os passos. Né? Eu preciso ter um computador com uma configuração mínima para poder rodar o programa. Eu preciso fazer os cursos específicos. Você vai ter que entender como é que funciona, o que funciona. É só um exemplo grosseiro, tá bom? Ah, eu quero ser especialista, eu quero escrever na área de transmissão de energia elétrica. Você vai ter que procurar temas sobre isso, começar a se ambientar sobre isso, o que é relevante, o que não é, o que importa, o que não importa. Transmissão de energia, você não faz uma transmissão em níveis de tensão baixos, você não vai transmitir a 13.8, você vai ter uma perda enorme, né? Perda por dissipação de calor, ela considera a corrente ao quadrado, então você tem que trabalhar com uma corrente muito reduzida. Para trabalhar com uma corrente muito reduzida, você tem que elevar o nível de tensão a valores bem significativos. Então, isso é ambientação. Isso é base para você formar uma bibliografia que preste. Você precisa saber onde que você quer chegar. Eu sei que eu quero isso. Então agora você vai começar a buscar essa informação. E já falei também em outros momentos, você vai precisar ver o que você tem de informação, o que você consegue de acesso de informação. Já colocando um exemplo, eu quero analisar o solo na Lua. Vou piorar a situação, eu quero analisar o solo de Marte. Muito interessante sua pesquisa. Você tem acesso ao solo de Marte? Você tem material? Você tem dados de lá? Você tem como pegar isso aí, colocar numa cromatografia para fazer uma avaliação dos materiais que existem? Não. Então para de sonhar, para de inventar coisa que não tem como você fazer. Você precisa trabalhar no que é real, no que é possível, no que é palpável. Então, identificou o teu rumo, começa a te ambientar e começa a ver o que você consegue, o que você tem acesso. De repente, a tua pesquisa, tua ideia de pesquisa é fantástica, mas a tua universidade ou você não participa de um grupo de pesquisa que te dá essa possibilidade. Então, muda. Eu brincava com um amigo meu na pós-graduação. A gente tem que dançar conforme a música que toca. Tá tocando samba? Você dança samba. Tá tocando rock? Você dança rock. Por quê? Porque você precisa avançar. Se eu não posso de um jeito, eu posso de outro. Ah, mas o meu sonho é esse aqui. Ok, então você constrói a base para de repente você galgar o sonho. Ah, eu quero trabalhar com fusão nuclear. Ok, tem no Brasil? Não tem. Não sei se tem, tá? Então eu vou me preparar para mandar o meu currículo, mandar submeter a minha proposta de pesquisa para uma universidade dos Estados Unidos, na China, na Alemanha, onde tiver. Eu posso te garantir que se você tiver 5, 6, 10 artigos aprovados, é mais fácil te aceitarem, tá? Isso eu posso te dar certeza. Para chegar nisso, o caminho talvez seja um pouco mais longo. Eu não sou especialista nessa área de pós-graduação no exterior, mas eu posso te afirmar o seguinte: você vai ter que se preparar, você vai ter que fundamentar. Então, em outro percurso, que eu não vou nem tratar disso aqui agora. Certo? O que eu quero te mostrar é o seguinte: faça o que é fácil, procure o que é mais fácil. Ah, então eu vou me acomodar. Não é que você vai se acomodar. Eu não tenho como fazer um mestrado em fusão nuclear aqui. Não, você vai procurar uma área e fazer um mestrado numa área que te dá base para
você poder pensar e dizer, não, agora eu tenho condições de submeter uma proposta para um doutorado no exterior, ou um doutorado sanduíche, nessa linha para a universidade tal. Você tem um caminhar para fazer. Isso é uma decisão pessoal, tá? Eu só estou citando, mostrando que se eu não posso fazer agora o que eu estava querendo, eu posso me preparar para daqui a pouco. Eu posso construir esse conhecimento, eu posso construir uma reputação. O que você acha que pesa mais? Você mandar um currículo dizendo, olha, é o seguinte, eu estou querendo fazer um doutorado aí na tua universidade, certo? E eu tenho aqui, eu estou querendo fazer nessa linha, e eu tenho magníficos um artigo científico aprovado numa revistazinha, num congresso aqui que surgiu ano passado, e aprovaram o meu artigo. Está aqui, ó, tem um artigo aprovado. Você me aceita? Essa é uma possibilidade. Vamos para outra. Olha, é o seguinte, terminei o meu mestrado, eu estou terminando o mestrado aqui nessa área, tal. A minha intenção de doutorado é nesta área aqui. Inclusive, eu publiquei 5 artigos na revista tal, 3 artigos no Congresso tal internacional, 4 artigos no Congresso nacional, assim. Essas aqui são minhas publicações, eu tenho interesse nisso. Quem você acha que eles vão prestar mais atenção? No primeiro ou no segundo? A resposta é sua. Tá? Então, você conseguiu essa bibliografia, boa bibliografia, você vai ter condições de publicar com mais quantidade, com mais qualidade. Qual o efeito colateral? Já falei um monte aqui. Uma delas é a possibilidade, se você tiver interesse, de fazer uma pós-graduação, um pós-doc, um pós-doc no exterior. Porque você vai ter mais prova de que você tem produção científica. Você vai ter maior produção científica e isso te ajuda. Tá? Outra coisa, se uma boa bibliografia, já te falei, vai agilizar muito a tua produção. Muito. A boa bibliografia, ela vou voltar à mesma analogia, ela é um solo fértil onde eu plantei uma árvore boa. Ela te permite você produzir muito e com qualidade. Outro efeito colateral, você vai ser reconhecido pelos teus pares, pelos teus alunos, pela própria universidade. Você está dizendo, poxa, caramba, o André tem uma produção muito legal, uma produção muito boa, uma produção significativa, ele é relevante no tema que ele aborda. Eu tenho que ser relevante em tudo que eu faço. Não, querido, não dá para ser. Hoje a ciência está muito grande, não dá para você ser bom em tudo. Seja bom num ponto, mas naquele ponto você tem que ser o cara, você tem que ser a pessoa. Você tem que ter publicação e uma constância de publicação. Publiquei 3 artigos, pronto, já estou satisfeito. Tá bom, a decisão é sua. A minha meta aqui, tentando ajudar vocês, é ter no mínimo 5 artigos em um ano. Essa é a minha meta. Você chegou nisso aí, eu já estou feliz, já acho que te ajudei em alguma coisa e você já aprendeu como continuar. Se quiser continuar parceiro aqui, ouvindo e trocando ideias, ótimo, mas eu acho que você já vai ter aprendido alguma coisa que pode te ajudar mais para frente. Essa é a minha meta. Você quer fazer 1, 2? Ok, continuo ouvindo aí, eu espero que eu colabore em alguma coisa. Mas eu estou querendo formar cientistas. O meu objetivo é o quê? Quando eu digo que eu quero que você faça 5 artigos científicos, aprove 5 artigos científicos em um ano, estou querendo deixar claro para você o seguinte, eu quero que você que é engenheiro, você que é pesquisador, se torne cientista. E alavanque o que a gente tem de potencial no Brasil. Nós temos muita coisa boa no Brasil, muita gente boa no Brasil. Gente que podia estar produzindo muito mais, né, aumentando a presença do Brasil nas publicações e que às vezes está tolhida porque se perdeu no caminho, não sabe o que fazer. Não, estou gastando muito tempo, não está tendo vantagem nisso, está perdendo oportunidade. O mercado, tanto privado quanto público, precisa de profissionais de excelência. Precisa de profissionais capazes de publicar, capazes de divulgar o conhecimento, de ampliar o conhecimento. E para isso você precisa saber fazer a publicação científica. Você precisa aprender a fazer artigo científico, que é a forma como você tem de colocar isso de uma maneira mais ampla. Tá certo? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero ter colaborado alguma coisa com vocês. Peço, quem quiser, se inscreve no canal,
tá? Tanto no YouTube quanto no Instagram, é professorandré.leão, tá? Deixa comentário, diz, olha, professor, que foi bom, legal, que bom, isso me ajuda a me dar um ânimo para todo dia estar batendo papo com vocês. Não gostou? Ó, não gostei não, o senhor falou um monte de bobagem aí, isso não funciona. Tranquilo, deixa teu comentário lá. Prometo que eu não vou te censurar, não vou te mandar nenhuma mensagem abusada, nem nada. O que eu quero é um feedback, saber se isso está te ajudando em alguma coisa. Tá bom? Ah, você tem um tema que eu até agora não abordei. Manda lá para mim. Bota no comentário, manda no direct. Manda lá que a gente vai tentar produzir isso aí, tá tentando conversar. Tá certo, querido? Muito obrigado pela paciência de vocês e a gente se vê, se Deus permitir, amanhã. Tchau, tchau.